Não é, Cristiano? Fala um pouquinho do jogo aí, a tua percepção também sobre toda essa questão da arbitragem contra o Maracanã. Então, vamos começar por partes, né? A atuação do senhor árbitro de ontem, Andrés Rojas, foi simplesmente inexprimível, que eu não consigo expressar. É que a gente não consegue nem falar o que a gente quer falar, na verdade. Falar o tamanho do absurdo que aconteceu no Maracanã no dia de ontem. O Andrés Rojas, inclusive, tem um histórico ruim, né? Em 2021, ele já foi punido pela Conmebol por 6 meses porque ele errou no jogo entre Boca e Atlético Mineiro, anulando um gol válido do time do Boca, do time chinês, anula esse gol. O VAR recomenda, ele olha no VAR e anula o gol do time chinês na ocasião. Isso causou uma frustração enorme e no jogo seguinte, esse jogo foi o jogo de ida, no jogo seguinte, o Atlético Mineiro acaba passando, né? Esse jogo foi jogo por 0-0 lá a Bombonera. Acabou prejudicando o time argentino. Foi ele que captou semana passada, retrasada, na outra fase, semana passada, não, desculpa, na outra fase, Atlético Nacional e São Paulo deu 2 pênaltis para o Atlético Nacional, não foi ele? Não me lembro. Acho que foi ele. Eu vou confirmar, mas acho que foi ele sim. Então, assim, a grande questão do senhor... Não, tudo bem, mas ele deu 2 pênaltis para o Atlético Nacional. A grande questão do senhor Andrés Rojas é que ele é ruim. É ruim mesmo. Não dá para dizer que ele é mal intencionado. Pode ter sido ontem. Acho que algumas faltas foram, no mínimo, estranhas, para a gente colocar aqui em termos educados, né? Mas o senhor Andrés Rojas realmente ontem cometeu crime no Maracanã, né? Eu também Tem um acho. crime no Maracanã. Só que, para além disso, a gente precisa falar dos cartões dados, do cartão dado para o Saul, do cartão dado para o Samuel Lino. E a gente precisa falar, Castanha, dos não cartões. Exato, isso que eu... não dados para o time do Estudiantes. Exato. Foi ele não? O time, Então, o time do Estudiantes é um time que bate bastante. E ontem o Arrascaeta foi simplesmente levantado na intermediária ofensiva. E o árbitro só marcou a falta. Em outro momento ele nem a falta deu. Tomou rasteira, né? E depois dessa falta do carrinho, que o número 4 dá no Arrascaeta, que pega e levanta o Arrascaeta, é o momento em que o quarto árbitro vai no treinador e avisa para tirar o número 4, que ele já tinha amarelo. O companheiro Pedro Torre da ESPN comentou sobre isso ao vivo, né? Comentou isso. E o Vinha falou depois na zona mista que escutou. Ele falou assim, eu falo espanhol. Eu escutei, eu entendi ele falando. Então, assim, para além do jogo, para além da arbitragem, aí a gente sai agora dessa seara um pouco da arbitragem, galera. Eu entendo que a arbitragem tenha sido intrusiva. Como disse o Felipe ontem na coletiva muito bem, ele foi protagonista. Eu entendo, tudo que o torcedor falar, o torcedor disser, a respeito disso eu aceito. É importante falar disso, a arbitragem foi ruim, foi prejudicial, só que a gente tem que contemporizar algumas coisas. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. O Flamengo faz um gol com 15 segundos, faz outro gol com 8 minutos, certo? Com 9 minutos o Flamengo estava amassando o time do Estudiantes. E aí tem algumas outras chances que não tem interferência na arbitragem. Por exemplo, aos 19, o Pedro recebe uma bola do Arrasca, infiltra na área, faz o corte no zagueiro, tira do zagueiro, tira do Muslera e bate em cima do Muslera. O canto todo aberto, outro canto todo aberto. Como diria o meu amigo Rafael Rabelo lá do Falando de Tática, faltou esconder a intenção. Pedro não fez, bateu mal. Aos 28, o Varela cruza para o Samulino, que pega na orelha da bola. Perdeu o gol. Aos 35, o Plata recebe do Samulino, em transição, mas ele tenta cavar em vez de bater cruzado. Ah, mas ele fez lá na Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. Problema. Ele tinha que ter batido de outra forma. Então, assim, o Flamengo era, no mínimo aí, a gente contou, no mínimo, para fechar, virar o primeiro tempo com 4-0. Houve, na minha opinião, aí eu vou irritar muita gente agora, tá? Soberba e displicência do Flamengo em vários momentos. Sobretudo no primeiro tempo, onde o Flamengo amassava o Estudiantes estava completamente entregue nas cordas. E aí no segundo tempo, o Bruno Castanha, que também faz as análises, vai concordar comigo que as substituições do Felipe, a leitura de jogo do Felipe, falhou no segundo tempo. E aí o pessoal vai falar, poxa, mas você quer ensinar o Felipe a treinar? Eu não quero ensinar nada. Aliás, se tem uma coisa que eu falei, Castanha, lá no meu Twitter, foi o seguinte:
o Facundo Rodrigues daria o doce. E ele deu o doce no gol do Flamengo. E é um zagueiro ruim, de baixo nível técnico. O time do E o Flamengo é um time não limitado. soube explorar isso em momentos que ele precisava fazer. Então, essa é a minha inicial. Mas tem uma coisa pra falar ainda, cara. Se você tá irritado agora... Você falou uma coisa muito importante, que você falou assim, não, você quer ensinar o Felipe a treinar? Não. Até porque quem dá os treinamentos são ele. É ele. E se você analisar o time do Flamengo, principalmente quem gosta de taticamente do jogo e observar, você vai ver que é um time muito bem treinado. Você vai ver que é um time com boas ideias, você vai ver com ideias claras, um time que sabe se defender com bola e sem bola é muito bom. Hoje é um time que varia mais as jogadas, não fica só dependendo de um jogador para poder criar uma situação de jogo. Isso tudo, trabalho é fantástico do Felipe Luiz. O que é diferente é a leitura de jogo. Que a leitura de jogo não é só o treinador, você tem a comissão técnica também, você tem os auxiliares, né, que estão lá. Então, por exemplo, eu já tinha discordado das substituições dele com 11 contra 11. Que para mim quem tinha que sair era o Plata. E não é porque agora o Plata foi expulso, não. Eu acho que o Plata tá jogando mal. Agora, se ele não quer tirar o Plata porque o Plata pressiona, porque o Plata gera jogo, porque o Plata ajuda a marcar, por que ele não fez a opção que ele já fez em vários jogos de colocar o Luiz Araújo na direita e trazer o Plata pro meio? Para jogar como falso 9 ou verdadeiro 9, como ele falou para mim. Por que não o Carrascal? Mas exatamente, entrava o Carrascal e depois no Arrascaeta. É isso. Aí Arrascaeta vai tá chegar cansado. lá. Exato. Aí você continuaria ali com Luiz Araújo, Plata, Carrascal e Samuel Lino. E mais pra frente, se quiser tirar o Samuel Lino, aí tu poderia botar várias Eu não opções. teria tirado o Pedro não, tá? Então, eu também não. Só que acontece... Ele sempre tira o Pedro, Mas ele né? sempre tira o Pra Pedro. segurar né? a bola, cara. O Pô, Pedro- eu não precisava reter vou a te bola, falar, irmão. então, vou te falar uma parada também acho. que eu não entendo também. Mas tô falando só que eu tiraria. Eu tiraria não. Mas já que ele tirou, por que que ele não fez isso? Sim. Eu não colocaria o Bruno Henrique. Você sabe disso, que eu até te Não, zoei. você falou. Te mandei, você falamos ao falou, vivo você lá e falou, te mandei também no zap durante o jogo. Tem razão. Não, eu não entendo às vezes porque que o Felipe tirou o Pedro, né, cara? Porque ainda que ele talvez esteja cansado, já não tá muito bem na partida, já tá um pouco baleado, sei lá, não tenha tanta intensidade pra pressionar. Cara, mesmo se ele tiver parado, ele é muito bom, porque a bola vem nele, ele para a bola. A bola gruda nele Desafoga o time. e ele toca pra trás, ele toca pra alguém. Ele consegue fazer isso muito bem, então dá pra acalmar o jogo também. Eu não sei, eu fico um pouco agoniado com isso do Felipe, cara. Acho que o Felipe faz um trabalho, porra, absurdo, Sabe qual é a muito bom. justificativa que ele dá pra isso? Ah. Ele fala que trocou. Ele foi perguntado ontem. Se eu não me engano, foi até o Júlio Miguel Neto que perguntou, se eu não estou enganado. A coletiva, né? Acho que foi o Júlio. Sinceramente, eu nem assisti a coletiva, eu fiquei lá de fora, que eu não queria. Ele falou que trocou e botou o Bruno Henrique, o Plata, o Luiz Araújo, para poder voltar a pressionar. Eu vi essa parte. Né, os caras lá. Então ele pensa muito nessa questão de pressionar e não só de reter a bola, de ter a bola, desafogar porque o o time. Pedro também faz o papel óbvio, né? Não tô falando que ele é o meia, mas ele também faz um papel de criação ali também. Ele consegue segurar a bola, consegue prender a bola, calmar, fazer jogadas, dar bons passes também. Não precisa ser só o atacante que sempre tá fazendo, atacando espaço e chutando pro gol. Ele também consegue calmar essa jogada. Então acho que tirar o Pedro e a Arrascaeta juntos assim, tira talvez os dois pensadores do time, né? O Plata também é bom armador, é bom meia. Mas de resto, se deixar Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel, ainda que joguem muita bola, não tô também criticando nem um pouco nenhum deles, mas não é característica também de pensar o jogo. Acho que os três são mais de velocidade, de ir pra cima, de drible. Nenhum deles para. O Samuel até que para um pouquinho mais, né? Calma a jogada ali, tenta parar, mas a parada dele... O Plata faz um pouco Não, também. o Plata sim. O Araújo que é mais vertical também, O Luiz Plata Araújo. sim, mas o resto vai correndo muito. Então acho que dá pra. Porra, eu não consigo entender. Às vezes, mesmo com o Pedro cansado, eu deixaria o Pedro pra jogar, segurar a bola ali um pouquinho. Eu vejo que o Felipe tira muito ele. Porque tem um detalhe nisso aí, na minha opinião, tá? Eu entendo, Cristiano, e eu não sou o dono da verdade, mas a minha análise, que eu acho que o Bruno Henrique ele é muito bom, não está fazendo, mas ele é muito bom no ataque ao espaço. Atacar a última linha, atacar as costas. Contra o Internacional, por exemplo, ele fez 2 gols assim, por um milímetro, estava impedido ali, o outro estava um pouco mais à frente. Ele acabou perdendo, mas ele fez isso, atacou o espaço, as costas da última linha e fez o gol. Ontem o Felipe talvez pensou a mesma coisa, porque a linha do Estudiante estava bem alta. Tudo bem. Só que quem gera jogo, além do Pedro, é o Plata. Que ele já colocou várias vezes. Então, ele ia continuar pressionando, com Plata, com o Luiz Araújo. Carrascal é um cara que pressiona bastante, entrou agora contra o Juventude roubando bola, pressionando, marcando alto, recuperando bola lá na linha de fundo do ataque.
Então ele poderia ter colocado o Carrascal, adiantava o Plata, isso se ele quisesse tirar o Pedro, tá? Eu também concordo com vocês que eu também não tiraria o Pedro naquele momento, não. Mas se ele achasse que o Pedro caiu o ritmo, o Estudante tá saindo muito, eu vou tentar colocar ali, colocava o Plata. Depois, se por acaso não desse certo, aí ele poderia vir com o Bruno Henrique, eu preferia até o Wallace, tá? Mas ele poderia o vir Wallace também parou de jogar com o Bruno né? Henrique. Mas assim, e a última substituição já com o 11 para 10, eu também não faria. Eu sei que teve jogo que já deu certo, por exemplo, contra o Corinthians lá, que ele fez isso, tirou o Gabigol, lembra? Ele botou o Fabrício Bruno, foi isso, né? Lá em Itaquera. Sim. Lembra que o Bruno Henrique foi expulso, aí ele tira o Gabigol e bota o Fabrício Bruno e o time marca bem, o Corinthians não consegue atacar. Mas ontem, naquele momento do jogo ali, que o Estudiantes ia forçar muita bola aérea, cruzar muita bola na área, que é o único jogo que ele tem por Castilho, né? Que é o atacante. Carrilho. Rony Carrilho. Guido Carrilho. Carrilho. Esse cidadão aí que é gigante aí, esse cara, talvez você bote mais um zagueiro para marcar ele, mas talvez você tenha que marcar mais a origem, da onde vem o cruzamento. Concordo com você. Então, acho que 2 linhas de 4 tava bem marcado. Mesmo quando o Plata é expulso, o Flamengo fica com 2 linhas de 4 ali, tá marcando. Quando ele bota mais um zagueiro, ele faz um 5-3-1, deixa o Bruno Henrique à frente, fica com o Luiz Araújo, Alan e De La Cruz também já mais cansado, ainda correndo, brigando, mas mais cansado, e uma linha de 5. Então eu não faria essa opção. O Felipe Luiz fez, tomou o gol, talvez não tenha sido por causa disso, mas eu não faria essa opção.